meu irmão, alô você, minha irmã, muito bom dia na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou entrando lá nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, com mais um bloco do nosso programa EBD no Rádio, tá certo? Eu quero te convidar a partir desse momento a ficar conosco, a não mudar de canal, nem de frequência e nos acompanhar. Vamos tratar aqui com o nosso convidado, irmão Raimundo, que já está aqui no nosso estúdio, com o tema da lição do próximo domingo, lição número 3, corpo e as consequências do pecado, tá bom? E essa lição tem como texto áureo, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem, no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. E com essa leitura, nesta manhã de terça-feira, declaramos aberto sobre a graça de Deus e a permissão de Deus, mais um programa EBD no Rádio. Não saia daí, fique conosco. Eu volto já já conversando com meu amigo Raimundo Penha, que é o nosso convidado aqui de hoje do nosso programa. Aqui no nosso estúdio, ao vivo e a cores, e já está comigo meu irmão Raimundo Penha, que é o nosso convidado do nosso programa de hoje. O irmão Raimundo Penha, ele é formado em administração, tá? Administração pública, e é também, na sua área espiritual, ele exerce atualmente o cargo de dirigente da congregação Éden, que fica ali no povoado Assentamento. O irmão Raimundo Penha é casado com a irmã Suelma e tem o filho, o irmão Pedro Azaf, né? Irmão Pedro Azaf. Ele é o nosso convidado de hoje para estar conosco falando sobre o tema da lição do dia 19, portanto, no próximo domingo, eu tenho o tema corpo e as consequências do pecado. Irmão Raimundo, muito bom dia, na paz do Senhor. Nesse momento, nosso microfone abre para suas considerações iniciais. Fica à vontade. Eu quero, desde já, agradecer por esta grande oportunidade, né? Eu confesso que é muito difícil estar aqui, né? É uma responsabilidade muito grande. É fácil a gente ver as pessoas nas telas, mas é difícil você estar lá, né? Então eu estou aqui provando um pouco aqui desse, não posso nem dizer como veneno, né? Mas essa oportunidade, este grande privilégio que é dar uma pequena parcela de contribuição para essa escola que só tem a crescer, que é a EBD. Para mim, que eu não gosto só chamar EBD, eu gosto de falar o nome, Escola Bíblica Dominical, da qual foi a minha primeira escola de quando eu aceitei Cristo, praticamente no ano de 1999. Eu não recordo a data, porque na época que eu aceitei Jesus, eu não tive um secretário lá na época que anotasse a data, o dia e tudo. Aí eu me perdi no tempo, mas eu só sei que essa decisão eu fiz e está registrada lá no céu, porque a palavra de Deus, ela me garante isso. Glória a Deus. Então você vê o irmão Raimundo falando aí um pouco da sua conversão. E aí, irmão Raimundo, sempre os convidados que vêm aqui, eu pergunto, como foi o seu encontro? Você se converteu em 89, segundo você falou? 99. 1999, exatamente. E eu lhe pergunto, como foi a sua conversão e como foi o seu encontro com a EBD? Você já foi logo de imediato para a EBD ou levou algum processo para ser integrado? Você passou pelo discipulado ou não? Praticamente o meu discipulado foi o melhor discipulado de todos os tempos. Foi aquele discipulado onde o meu discipulador, ele ia lá em casa me pegar para ir para a igreja, né, me incentivar. Até hoje ele me incentiva. Quem me ganhou para Cristo foi o irmão Francisco. Hoje ele mora na cidade de São Joaquim da Barra, São Paulo, da qual eu tive o privilégio de morar 2 anos lá. Ele, desde o primeiro dia que eu aceitei Cristo, eu era tão tímido, mais do que eu sou hoje, mas eu já estou melhorzinho um pouquinho, que eu nunca pisei numa igreja evangélica. A primeira igreja evangélica foi na Igreja Batista, né? Onde eu dei o meu primeiro passo para Cristo. Eu costumo dizer que é a minha maternidade espiritual. A minha primeira igreja, onde eu não esqueço. E também para mim é um grande privilégio em participar da Assembleia de Deus, porque eu creio que é uma das igrejas mais sérias, é a Igreja Batista e a Assembleia de Deus, né?
é uma igreja onde ainda preza a palavra de Deus na íntegra. Eu costumo dizer que é uma das melhores doutrinas que tem para educar filhos e para colocar uma criança no caminho realmente em que ele deve andar. Muito bem, você que está nos acompanhando pelo nosso programa, pelo nosso aplicativo AD Bacabal, tá certo? E também pela rádio 87,9 Nova FM. Nosso muito obrigado. Estou conversando com o meu Raimundo sobre a lição do próximo domingo, que tem como tema o corpo e as consequências do pecado. Irmão Raimundo, nesse trimestre estamos estudando esse tema maravilhoso que vai abordar corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo. Como você vê e como você entende, irmão Raimundo, a importância desse estudo, desse trimestre para os crentes de maneira em geral, sobretudo da classe dos adultos, né, que vão acompanhar esse estudo? Desde o dia que eu comprei esta revista, né, e vi o tema Corpo, Alma e Espírito, eu muito me alegrei, né, porque só veio completar aquilo que eu já cria. Eu sempre acreditei que o ser humano ele era constituído de 3 formas: corpo, alma e espírito. Só não entendia como era a dinâmica. Mas aí com esse estudo aqui ele veio para abrir a mente da gente e separar as coisas, que corpo é uma coisa, alma é outra e espírito é outra. E outra coisa que eu aprendi, fala do espírito. O espírito, com Ezinho minúsculo, é o espírito que Deus ele nos dá, né? Que ele vai requerer de volta. E o espírito com E maiúsculo é aquele que nós iremos receber, da qual quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. É aquele que é selado. É o Espírito Santo que ele entra em conexão com o nosso espírito, que confirma que nós somos filhos de Deus. De Deus. Muito bem. Lemar, traz uma música rapidinho aqui dentro do nosso programa e eu quero oferecer para todos os nossos irmãos. O irmão Orlandim, tá certo? Está nos acompanhando aqui ao vivo, aqui ao lado. Abraçar não somente ele, mas o ponto de pregação Boa Semente, onde o irmão Orlandim é dirigente. E essa música especial é para todos os meus irmãos ali do ponto de pregação Boa Semente e também, né, para os irmãos do assentamento, também conhecido como Congregação Éden. Um abraço e eu volto já já. Vem mais de Deus aprender. Ouvindo essa belíssima canção com Noemi Donato, com o título É Ele, né? Que belíssima música. E essa música nós queremos oferecer também para os nossos coordenadores, para os nossos secretários da nossa escola dominical, para os nossos professores e também para os nossos alunos. Quero abraçar nesse momento a nossa superintendente, irmã Rosimar Monteiro, na Teixeira de Freitas. Abraçar a irmã Ivonete, irmã Maria José, irmão José Nilson, irmã Leila, irmão Franklin, tá certo? Toda essa turma boa que compõe, irmão Jacó, tá certo? Toda essa turma boa que compõe a nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical em Bacabal, tá bom? Para você que está sintonizando agora, ligando o seu rádio, eu estou conversando com o irmão Raimundo Penha, ele que é dirigente da Congregação Éden. Você não sabe onde fica ali essa congregação? E se você quiser visitar o irmão Raimundo, eu tenho certeza que será bem recebido. Irmão Raimundo, qual é o dia de culto lá no Éden? Terça, quinta e domingo. Portanto, você ouviu aí. A congregação Éden fica ali depois do Alto Bandeirante. Quem vai acesso ao sítio dos padres, que chamamos, tá certo? Você pode ir naquela direção que vai bater lá no povoado. Tenho certeza que o irmão Raimundo e a irmã Suelma e o irmão Pedro Azaf lhe receberá com maior prazer e maior alegria. Com certeza. Raimundo, conversando com você sobre esse tema importante, o corpo e as consequências do pecado, eu lhe pergunto aqui dentro do nosso programa, de que forma o pecado afetou o corpo humano? Ou ele afetou apenas espiritualmente, ou também afetou fisicamente, né? Bom dia mais uma vez, pastor Ribamar. Eu quero só, antes de responder essa pergunta, e reafirmar que o ser humano ele é constituído, né, de corpo, alma e espírito, né? Então, o pecado ele afetou o corpo humano por completo, corpo, alma e espírito, né? Romanos 5,12 diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado ele trouxe a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então ele trouxe essa consequência, a morte. Deus ele fez o homem para não morrer,
Mas aí, por conta da desobediência do pecado original, toda a humanidade se tornou pecadora e todos vai passar por essa grande realidade, que é a morte, onde ninguém quer passar por ela, mas infelizmente temos que passar por ela, né? Essa consequência gritante, né, que os nossos pais nos trouxe, né? É, verdade. Então afetou fisicamente, afetou a questão da morte, né? E só para Todos os concluir seres humanos aqui, passaram a morrer. e o corpo que antes estava destinado à imortalidade passou a sofrer doenças, envelhecimentos, morte física, né? Onde lá no texto áureo diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e pó tornarás. Muito bem. Sim, senhor, fica à vontade. Não, só isso. Glória a Deus. Muito bem, né, irmão? Então, nós vemos aí que com a entrada do pecado, e não afetou não somente o ser humano, mas afetou todo o sistema, todo o planeta. A Bíblia diz que a Terra geme por causa do pecado. Quer dizer, até a própria Terra, até o próprio planeta também sofreu com as consequências do pecado. E também quando eu evangelismo, eu gosto sempre de trazer esse versículo 12 em dizer assim, que por conta do pecado, causou uma grande divisão entre nós e Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele quer resgatar, né, o que o homem perdeu, que é a intimidade com ele, né, é a amizade. Então, Deus, ele quer resgatar essa amizade. Por isso que Deus, as misericórdias de Deus são riquíssimas e ela não tem fim. Por isso que ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para resgatar essa nossa amizade com ele. Muito bem, para restaurar o homem, para restaurar o homem por completo, corpo, alma e espírito, né? Até porque vai ter uma separação, corpo, alma e espírito. O corpo, ele vai voltar ao pó, a alma, o espírito, Deus ele vai requerer, e a alma, ela tem dois destinos, o inferno e o céu. O corpo do crente, eu quero dizer uma coisa, que ele vai ser restaurado, né? Eu estava lendo, meditando na palavra, e eu descobri, né, num dos comentários da Bíblia Pentecostal, que o corpo ele vai ser transformado. Ou seja, quando nós chegarmos lá no céu, e quando a gente vê um amigo nosso que morreu em Cristo, a gente vai se conhecer. Porque vai ter a mesma, eu creio que vai ter a mesma fisionomia, né? Mas só que a diferença é que nós não vamos ter esse corpo caído, é um corpo transformado, totalmente restaurado, né? Por Deus. Muito bem. Irmão Raimundo, ainda nós estamos falando sobre esse tema, o corpo e as consequências do pecado. Eu lhe pergunto, como a Bíblia relaciona o corpo com o pecado e a redenção? Qual é esse relacionamento que a Bíblia faz entre a redenção e o pecado do corpo? Para responder essa pergunta, eu quero só meditar aqui Romanos 6, 13, que diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então a Bíblia ela mostra o corpo que ela é um instrumento através do qual o pecado pode agir, mas também um instrumento pelo qual podemos glorificar a Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque esse corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele tem que ser cuidado, né? Ele tem que ser cuidado porque aqui dentro de nós habita o nosso Deus, que eu creio que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que eu gosto sempre de colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eu creio piamente na Santíssima Trindade, entendeu? Então o nosso corpo tem que ser bem conservado para glorificar a Deus. O Espírito Santo ele tem que ser adorado, tem que ser glorificado, porque quando nós glorificamos o Espírito Santo é a mesma coisa que nós estamos glorificando a Deus. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora está acompanhando a nossa programação. Estou aqui com meu irmão e amigo
Raimundo Penha, falando sobre a lição de número 3, do dia 19 de outubro de 2025. E a lição para essa data tem o tema corpo e as consequências do pecado, né? E eu pergunto agora ao irmão Raimundo, que está aqui comigo ao vivo. Irmão Raimundo, o corpo ele é culpado pelo pecado ou ele é apenas um instrumento através do qual o pecado se manifesta? Não, o corpo ele não é culpado. Não, né? O corpo ele não é culpado. O pecado, ele nasce no coração. Quando lá em Tiago 1, 14 e 15, eu estava meditando agora há pouco, eu só abri aqui rapidão, que diz assim: mas cada um é tentado quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejos, né? Desenfreados, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Eu costumo dizer que nós temos que vigiar. A Bíblia, ela não manda nós orarmos primeiro, a gente manda a gente vigiar primeiro. Nós temos que andar vigilantes enquanto há o pecado, porque o pecado, ele não é ruim, o pecado é gostoso. É por isso, mas no final ele é mais amargo do que um fel, né? Então não é bom, o pecado de forma alguma não é bom. É por isso que nós temos que vigiar, porque enquanto nós estivermos nesta carne, né, corruptível, nós iremos estar sujeitos a cair. Por isso que nós temos que vigiar e depois orar. É uma dinâmica. Vigiar e orar, vigiar e orar. Andar sempre em vigilância. Entendeu? E o nosso corpo, ele é apenas um veículo. Né? Ele é apenas um veículo. Quando nós desejamos algo, a gente vai lá mas o corpo está lá. O corpo está lá, ele não tem como sair. Né? Ele é apenas um veículo, nós controlamos ele. É o condutor da alma e do espírito, isso, não é isso? Ele é apenas um condutor, um veículo. Se nós vigiarmos e orarmos, o corpo vai estar livre, porque ele não vai para lá. Um carro, ele só vai para um determinado lugar se nós ligarmos ele e acelerarmos até ali. Exatamente. Se a gente pisar no freio, ele não vai de forma alguma. Né? Certo, muito bem. Então, o corpo não é culpado pelo pecado, né? Ele é apenas um instrumento. É um instrumento pelo qual nós se permitimos que o pecado se manifeste através dele. Através de nós. É isso, irmão Raimundo? Exatamente. Muito bem. Então, que você permita usar o teu corpo para glorificar a Deus, para ir para a igreja, não ficar em casa. Porque eu costumo dizer assim, que em casa eu adoro a Deus. Amém, adora. Mas o melhor é na igreja. O melhor é na igreja. Onde está o convívio com outros irmãos. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, que a brasa, ela não pode ficar fora do braseiro, porque senão ela se apaga. Eu até já fiz algumas brincadeiras com algumas pessoas. Rapaz, quem gosta de churrasco? Todo mundo. Tira uma brasinha do braseiro lá e bota ele afastado por 5 minutos. O que vai acontecer? Ele vai se apagar. Assim é o crente. O crente fora do convívio da igreja ali, né, do fogo, ele se apaga. Muito bem. Ele vai se apagando. Até porque há um texto bíblico, Raimundo, no Velho Testamento, que diz: eis que o pecado bate à tua porta, mas dia. cumpre a ti dominar o pecado. Isso. É isso? Tem até uma música que diz, né? O pecado, todo dia ele bate, ele vem. E ele não diz vem, assim simplesmente vem. Ele tem outras coisas atrás que atraentes, né? E outra coisa, mulher. Ele nunca vai botar uma mulher feia para te tentar. O diabo é sagaz. Ele vai sempre colocar uma mulher aparentemente perfeita, linda, que vai... É por isso que você tem que vigiar. É por isso, né? Vigiar e orar, porque senão você cai mesmo. É verdade. Entendeu? Porque hoje o inimigo, ele não se apresenta da forma mitológica, sobretudo na Idade Média, onde foi desenhado a figura do inimigo, uma pessoa com chifres, com rabo, com tridente, botando fogo pela boca. Então, essa mitologia que personifica o adversário, nossas almas, ele nunca se apresenta dessa forma pra gente, né? Você colocou a questão do pecado sexual, a questão da mulher bonita, mas ele se apresenta para várias... O diabo, ele sabe de quais áreas que nós somos mais propensos à tentação. Às vezes é a área então, financeira, outras áreas. Então, é por isso que nós temos que estar
como disse agora há pouco, conduzir o nosso corpo de maneira correta, vigilante sempre. para que não se manifeste o pecado na nossa vida, porque senão a Bíblia diz que o fruto do pecado é a morte. E morte Olha eterna. o que veio a lembrança aqui agora. Tipo assim, o pastor Raposo, ele sempre prega isso. Diz que quando você estiver olhando, evita o segundo olhar. Então eu vou ficar olhando e não vou parar de olhar. Não. Pare de olhar aquilo ali e transfira o teu olhar automaticamente para o céu. Para as coisas Olha lá para de cima. Cristo, para as coisas do alto. Né? Do alto. Onde tem louvor, olha para essas coisas. Esquece aquela ali. Né? Muito bem. Não é que tu vai ficar olhando para aquilo ali, não, porque senão tu vai pecar. É verdade. Então, o segundo olhar, ele é tu transferir automaticamente, repreender aquele primeiro olhar e partir para o segundo. E tchau. Para honra e glória do Tchau e Senhor bênção, Jesus. né? Tchau e Siga em bênção. frente. Leozinho, meu amigo, traga mais uma música aqui dentro do nosso programa nessa manhã de terça-feira. E eu volto já conversando com meu amigo Raimundo Penha, ele que é dirigente do Éden, Congregação Éden, ali num povoado assentamento. Muito bem, eu estou de volta aqui diretamente do estúdio da Assembleia de Deus em Bacabal para todo o Brasil, através da internet, né? Você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, nosso muito obrigado. Pastor, eu não tenho um aplicativo no meu celular. Pois baixe aí, vai na loja Play Store e baixe aí AD Bacabal, tá certo? AD Bacabal, e aí você vai ficar o dia e a noite toda conectado com a gente. Pela manhã, de segunda a sexta-feira, nós temos programação ao vivo de 7h30 de 6h30 às 8h30, tá bom? Aí depois os programas serão repetidos, serão gravados e ficarão repetidos à disposição para o meu amigo ficar acompanhando a nossa programação, tá? Meu irmão, eu converso agora com o irmão Raimundo Penha, ainda sobre a nossa lição. Eu quero conversar com ele aqui já sobre esse tema, corpo, alma, tá certo? Que é o tema que vamos estar estudando durante esse trimestre. Bom, Raimundo, quais foram as consequências do pecado original sobre o corpo humano, segundo a teologia cristã? E o que é pecado original? Para responder primeiro essa primeira pergunta, vamos definir o que é pecado. Pecado é errar o alvo. É você errar o alvo, né? E o pecado original, para responder também, todos já conhecem essa história, e quem não conhece, vou falar agora. Que Deus, ele deu uma ordem, né? No Jardim do Éden, existia várias outras plantações com frutas, né? Deus, ele permitiu, olha, você pode comer de todas as frutas que você quiser, só não toque naquela que está no meio do jardim. Isso foi uma ordem dada a Deus para Adão e Eva. Isso. Mas só que veio o inimigo das nossas almas, né, com a sagacidade dele, com a maldade dele, e enganou Eva. Não, rapaz, Deus, ele quer que você seja igual a ele, né? Beleza. Totalmente diferente. A ordem de Deus foi não comer, porque no dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Mas só que o diabo veio e distorceu a conversa, e aí fez com que Adão e Eva errasse, pecasse, né? Desobedecesse a ordem de Deus. E com essa desobediência, esse pecado original, que é o primeiro pecado de Adão e Eva, foi onde foi originado o pecado. Porque original, porque o pecado, ele teve uma origem, e a origem do pecado foi com Adão e Eva, como lá em Romanos 5,12 diz: por um homem se originou o pecado no mundo, e o pecado trouxe consigo a primeira consequência, a mortalidade, né? A mortalidade do homem, onde Gênesis 3,19 diz que do pó ele veio e do pó vai voltar, né? E a segunda consequência que este pecado original trouxe, dores e doenças.
mostra que o sofrimento físico entrou com o pecado. Você vê várias pessoas que estão nos hospitais agora, eu peço até oração por elas, estão sofrendo por muitas enfermidades. Isso é porque nós estamos sujeitos a adoecer, a padecer essas coisas, enquanto nós estivermos neste corpo mortal, né? Nós não estamos imunes dessas consequências, porque nós temos que cumprir essa consequência. Então, o pecado ele tem suas consequências, né? Infelizmente, todo ser humano ele vai passar por essas consequências, né? E o terceiro são os desejos desordenados, né? Onde fala sobre a cobiça, que é desejo ardente de possuir algo, né? De possuir algo, não é isso? Então o corpo ele passou a lutar contra o espírito, né? Contra o espírito. Há uma luta constante, corpo e espírito, né? Então vai vencer o que você alimentar. Se você alimentar a carne vai se sobressair. Se você alimentar o espírito vai vencer. E como é que o espírito vai vencer? Quando você lê a palavra, medita, quando você bota o joelho no chão, começa a clamar a Deus constantemente. A Bíblia diz: orai sem cessar, sem parar. É uma constância, sempre ali, ó, em oração, né? Porque os dias são maus. Verdade. Entendeu? Então, mortes, as consequências do pecado original, né? Que foram os primeiros herdados, nós herdamos o pecado lá dos nossos primeiros pais na fé, Adão e Eva, né? Então, a consequência é morte, enfermidades, né? Tudo isso afeta, até porque a Bíblia tem uma gloriosa promessa para nós, né, Raimundo? Por isso que nós aceitamos a Jesus como Salvador, porque nós vamos ter essa maravilhosa esperança de um dia ficar livre do pecado, teremos um corpo transformado, corpo glorioso, onde não passaremos mais por essas argúrias, né? Isso. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos tanto à lei natural, né? Como as leis, as consequências espiritual, porque o mundo espiritual ele tem leis a ser seguida e obedecida. Uma vez quebrada essas leis, nós teremos as consequências. Por que a Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia não proíbe o homem de fumar e nem de beber, né? A Bíblia não proíbe. O que a Bíblia faz é dar orientação. Olha, não fuma, porque terá consequência, você poderá ter chance grandíssima de pegar cirrose, eu morrer de câncer no fígado e etc. Então, Deus quer essa é uma consequência da lei natural que o homem, né, desobedece, né? Olha só, como a palavra de Deus diz que o diabo ele cegou o entendimento das pessoas, né? As próprias empresas de cigarro, ela coloca nas caixinhas de cigarro a propaganda. Se você fumar, vai causar isso. Se as pessoas lessem na íntegra, elas não fumavam. Mas elas não olham para isso, né? Porque elas estão cegas para essas coisas, né? Elas estão cegas. Então, o diabo, Deus, ele não proíbe que a gente venha beber. Ele proíbe a embriaguez, porque o perigo está na embriaguez. Porque quando a pessoa se embriaga, ela perde totalmente a linha. E também causa outros problemas de saúde, cirrose, como você falou, e outros, né, atrelado à bebida alcoólica. Então, beber não é a saída para a solução do teu problema. A solução do problema, ela está em Jesus. Em Jesus. Tá certo. Muito bem. Meus irmãos, conosco, acompanhando a nossa programação, estão ouvindo, né, Leomar Gomes do Espírito Santo, a irmã Eliude, lá no estado do Mato Grosso, está ouvindo a nossa programação. Oi, irmã, muito obrigado, tá bom? Eu tenho também a irmã Dilza, no Rio de Janeiro, ligadinha conosco através do nosso aplicativo. Leomar, prepara uma música muito bonita, um louvor especial para a irmã Eliude, no estado de Mato Grosso, ouvindo a nossa programação, e também para a irmã Dilza, no Rio de Janeiro, ouvindo a nossa programação. E também, por que não oferecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo nosso aplicativo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Depois dessa belíssima canção na voz de Sofia Cardoso, Vou Voar nas Asas do Espírito.
E esse louvor eu quero oferecer para uma ouvinte, como diz a irmã Regilda, uma ouvinte para lá de especial, que é a irmã Terezinha, lá ali na Oásis de Deus, na rua Nunes Pires, se não me falha a memória, né? Então, um abraço à irmã Terezinha, nos acompanhando ali na Oásis de Deus, ela que congrega ali na Oásis de Deus, onde nós trabalhamos ali, com aquela gente boa, né? Durante 1 ano e 8 meses, tá? Foi um ano de muitas bênçãos, de muitas maravilhas de Deus. Foi uma grata satisfação de ter conhecido aquela mulher de Deus ali, irmã Terezinha, na Oásis de Deus. Um abraço, irmã Terezinha, um abraço. Comigo ainda, Raimundo, nós temos nossa sintonia, a irmã Graça Moura, na Vila da Paz, acompanhando a nossa programação. Eu tenho a irmã Osana, na Vila da Paz, também acompanhando, e a irmã Luzinete Venâncio, acompanhando a nossa programação. E aí, saindo de Bacabal, eu dou um pulinho rapidinho ali em Caxias. Em Caxias, abraçar a irmã Raimunda Cardoso e irmão Pedro, né? Em Caxias, acompanhando a nossa programação. Isso aí é o Raimundo que está aí contigo ao vivo aí no estúdio? É o Raimundo? É o Raimundo Gatinho, é? Tô brincando com meu irmão Raimundo, o irmão Raimundo, que é ali hoje no estúdio. Gente boa também, que nós congregamos ali na Fonte de Água Viva durante 2 anos e 8 meses. Aí o Raimundo é o sonoplasta lá, é conhecido MacGyver. Lembra do MacGyver, Osaí? Leomar, lembra do MacGyver? Pois o Raimundo é o MacGyver lá. Um dia eu cheguei lá, tava mexendo numa caixa de som lá jogada. Digamos, o que é isso aí, rapaz? Rapaz, é um som velho que tá jogado aqui. E aí vamos restaurar isso aqui. Nós partimos para dentro, tá lá o som funcionando até hoje. Tá, Raimundo? Até hoje funcionando, muito bem. Eu não sei não, mas vamos aqui. O Raimundo desse aqui, ia só dando as direções e ele acompanhava. Muita gente boa. Então, um abraço, irmão Raimundo, acompanhando aqui ao vivo o programa aqui, tá certo? O irmão Raimundo congrega ali na Fonte de Água Viva, que é o sonoplasta do som, e é também o cameraman aqui no Templo Central, né? É um dos cameraman aqui ajudando na Acadeb. Então, um abraço, meu amigo Raimundo. Temos um carinho especial pelo meu irmão Raimundo. Teu xará, viu, Raimundo? Teu xará, Raimundo Penha, tá? Muito bem, Raimundo, conversando contigo ainda sobre esse tema, meu irmão, sobre o corpo e as consequências do pecado. Raimundo, meu santo, como é que o Espírito Santo pode restaurar, né, um corpo marcado pelas consequências do pecado? Que não foram poucas essas consequências. Foram muitas, né? Muitas. E antes de responder essa pergunta, eu quero só concluir aqui a 4ª consequência que o pecado original ele trouxe para a humanidade. Mas eu quero estar lendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21, que diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a 4ª principais consequências, né, que o pecado original trouxe foi a corrupção. E um dia o nosso corpo ele vai ser transformado e vai ser liberto dessa corrupção. Entendeu? E para responder essa 5ª pergunta, né, como o Espírito Santo pode restaurar um corpo marcado pelas consequências do pecado, eu costumo dizer que o Espírito Santo ele atua não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Até que o Espírito Santo ele mora dentro de nós, né? Ele mora dentro de nós. Então, para que ele possa morar dentro de uma pessoa, ele primeiro, não é que ele vai fazer uma lavagem cerebral, não. O Espírito Santo não faz lavagem cerebral. Ele limpa com as águas purificadoras, né? Então, o Espírito Santo ele age no corpo humano, numa pessoa, de dentro para fora. Ele vai tirando tudo que não presta e vai retirando. Mas isso daí é um processo. Às vezes pode ser até um processo lento e dolorido, mas que um dia a gente vai chegar à perfeição, né? Então ele regenera
o espírito, o nosso espírito, né? E renova a mente, como lá em Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também vivifica o corpo mortal. Romanos capítulo 8, está lá, versículo 11, que diz o seguinte: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que vós habita. Então essa é a nossa esperança. É por isso que eu creio piamente que Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele não ficou naquela cruz, ele está sentado à destra de Deus Pai. E isso mostra que realmente o ser humano que morre em Cristo, ele, quando ele partir desta vida, ele vai ser ressuscitado também com Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa garantia que nós temos, que a palavra de Deus, ela nos garante essa nossa vitória. Muito bem. Então, por isso que vale a pena permanecer fiel até a vinda de Jesus, né? Até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? E fazer o que Paulo fez, né? Combater um bom combate, guardar acabar a fé, a carreira e guardar o mais importante, que é a fé, que nasceu dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Muito bem. Meu irmão, você está ouvindo aí eu conversando com o irmão Raimundo, e infelizmente o tempo já não nos permite mais, né? O nosso tempo já está chegando ao final, finalizando, e eu quero abraçar as pessoas que estão na nossa companhia, como é a irmã Regina, tá certo? A irmã Roseni, é isso, Leomar? Isso é Anapuru, Pará, tá certo? E a irmã Roseni é aqui de Bacabal, tá certo? Da congregação Esperança, acompanhando a nossa programação. E a irmã Regina é ali da cidade de Anapuru, no estado do Pará. Ou Anapu, rapaz. Anapuru é aqui no Maranhão. Anapuru é aqui no Maranhão. Anapu, no Pará. Então, um abraço, essa turma boa do Pará, acompanhando a nossa programação nesta terça-feira. Raimundo, meu nobre, foi uma alegria poder te receber aqui no nosso programa. Foi uma grande satisfação compartilharmos aqui esses momentos, esses 30 minutos, falando da Bíblia, falando da lição. E eu quero agora que o meu irmão ore por nós, né? E assim, abençoando o nosso ouvinte que está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para compartilhar, oh meu Deus, um pouco dos nossos conhecimentos, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu Pai querido, este programa, Senhor, pastor Ribamar, Senhor Jesus, abençoe os ouvintes, meu Deus, desta manhã, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa estar alcançando com a Tua misericórdia e graça a vida de cada ouvinte, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meu irmão, foi uma alegria ficar com você. Tenha uma semana, um resto de semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado, irmão Leomar, nosso sonoplasta, no Master, e até segunda-feira, se assim Deus permitir.